Olá, amigos do Tela 20, estamos iniciando um projeto que é com as entrevistas aos pré-candidatos a prefeito de Capão da Canoa. E nós vamos abrir essa entrevista, esse programa, conversando com a Eliana Cunha, que é pré-candidata a prefeita de Capão da Canoa pelo PMDB, e conosco também Jorge Arbelo, presidente do PMDB de Capão da Canoa. E é claro, o propósito disso é nós conhecermos um pouco de cada um desses pré-candidatos e o que eles têm a oferecer, né, qual é o plano deles, muito embora a gente sabe que o plano de governo de todos eles ainda não foram definidos, mas certamente já tem em mente, né, o que podemos esperar por Capão da Canoa. Mas a Eliana Cunha, quero te agradecer pela disponibilidade, né, e te desejar boas-vindas, né, ao Tela 20, te agradecer pela presença aí, tudo bem? Tudo bem, Everson, é sempre um prazer enorme retornar, né, aos microfones e à imagem do Tela 20 e poder chegar até os lares da população que hoje está nos assistindo, que envolve Serra, Litoral, especificamente a nossa Capão da Canoa, para falar um pouquinho da nossa trajetória, fazer uma breve, talvez longa apresentação de tudo aquilo que a gente já construiu na nossa vida pública, né, como uma profissional e desde o momento em que a gente chegou em Capão da Canoa, ainda lá pela década de 80, quando Capão da Canoa conquistava a sua administração, a sua identidade, a sua autonomia política administrativa. A gente sabe que o PMDB hoje, aliás, eu sempre digo que o PMDB é um partido que está à frente do seu tempo, desde que eu me conheço por gente. Isso faz bastante tempo. O PMDB sempre esteve na base do governo, enfim, e hoje o PMDB mostrando força, né? Duramente criticado o início do governo Sartori, né, Jorge Arbelo, pelas decisões que ele tomou, decisões duras até, enfim. Só que agora a gente começa a perceber uma reação, né? E a gente sabe que o PMDB em Capão da Canoa também tem tido força e essa força do PMDB em Capão da Canoa vem aumentando. Tudo bom, Jorge? Bom, é uma alegria estar nesse momento aqui no Tela 20 e poder discorrer sobre as questões políticas que envolvem principalmente o nosso partido e a nossa pré-candidata Eliana Cunha. O PMDB está sempre na frente dessas questões nacionais, estaduais, e aí o governo do estado passando por todas as suas dificuldades financeiras, entendeu? Que já não é recente, são mais de 44 anos de problemas de gestões, passando uma por a outra. E o governo precisa fazer a lição de casa, né? Então, se não tem como pagar, vai ter que fazer algum sacrifício. E o sacrifício está sendo à custa dos parcelamentos dos salários, mas que não foi deixar de pagar ninguém, apenas adia, em vez de receber no último dia útil, recebe 4, 5, 6 dias depois. Mas isso é o dever de casa. Então, essa preocupação que o pessoal, mas como é que fica na campanha? Tranquilamente, como o próprio governador diz, nós estamos falando e as pessoas estão entendendo. Tanto é que nem se discute mais essa questão do atraso. O atraso já faz parte do dia a dia e do cotidiano dos funcionários públicos. Se tratando de Capão da Canoa, como é que o PMDB chegou ao consenso? Porque haviam vários nomes. Isso significa que o PMDB é um partido, né, eclético, digamos assim, que teria muitas pessoas que poderiam assumir, né, a questão. E eu vejo municípios aí fora, né, a própria cidade de Caxias do Sul, onde o atual prefeito lá não quer concorrer à reeleição. Tem outros municípios que também ninguém quer ser prefeito em outras cidades. Aí eu vejo Capão da Canoa, muitos nomes sendo ventilados que querem, né, se colocar à disposição para o Capão da Canoa. Jorge Arbelo, como presidente do PMDB, como é que se chegou no consenso de que a Eliana Cunha seria a melhor candidata, seria a melhor pessoa para representar o partido frente às eleições? Bom, em primeiro lugar, é um ato de coragem, sempre em primeiro lugar do partido e da pessoa aceitar. Dentro das articulações internas, temos vários nomes que poderiam também estar nessa posição, mas todos declinaram em função do passado, do presente da nossa pré-candidata Eliana Cunha, que todos conhecem, sabem da sua qualidade, da sua capacidade de poder fazer alguma coisa pela nossa Capão da Canoa. Então, dentro do partido foi uma forma tranquila, as pessoas estão entendendo o recado, a mensagem está sendo dada através tanto das mídias que estão disponíveis para nós, e estamos avançando, nós estamos perseverando nesse caminho e temos a convicção que ali adiante
teremos os nossos louros da vitória, com o trabalho de dedicação da Eliana Cunha aí, que se dispôs. Ela sempre diz e a gente confirma, ela não é candidata dela mesma, ela é candidata do partido. E o partido vai decidir no momento certo o seguimento e a continuidade desse plano, desse projeto dos nossos sonhos. Estamos nos períodos ainda, nem se abriu os períodos de homologações de campanha ainda, não tem nada disso definido, mas a Eliana Cunha é a pré-candidata do PMDB a prefeita de Capão da Canoa. Que eu saiba, Capão nunca teve uma mulher comandando a cidade, né? E existe uma onda aí, as mulheres estão trabalhando forte, né, Eliana? Mas para a gente, para o nosso espectador saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da tua história, quem é a Eliana Cunha, de onde ela veio, o que ela já fez em termos políticos em Capão da Canoa. Eu sei que tu já foste candidata numa outra oportunidade, né, em Capão da Canoa, mas quem é a Eliana Cunha? Pois é, além dessa pessoa que vocês estão vendo hoje, é importante a gente relatar um pouquinho a nossa trajetória. Eu sou natural nascida em Taquara, né, uma cidade ali do Vale do Paranhana, mas a minha vida toda, a minha infância, a minha vida de juventude, adolescência, de atleta, até de Miss, enfim, de professora, foi em Santo Antônio da Patrulha, né? Eu vim de Santo Antônio da Patrulha. Foi em Santo Antônio da Patrulha que eu fiz a minha formação. Aliás, Capão é neto de Santo Antônio, né? Exatamente. Então, a cidade mãe, né, do litoral, né, é uma das cidades entre as 4 mais antigas do Rio Grande do Sul. No período ainda que estava em Santo Antônio da Patrulha, a gente participou, naquele primeiro momento, até de uma reunião da juventude do PMDB. E eu fazia parte do Grêmio Estudantil da escola. E eu costumo brincar que em Santo Antônio da Patrulha, ou tu era atleta, ou tu era Miss, na faixa da adolescência, porque nós não tínhamos nenhum ginásio de esporte na cidade. E eu consegui ser as duas coisas, né? Eu consegui ser atleta, eu jogava vôlei, jogava handebol, arremessava dardo, pulava em distância e altura, estudando sempre no Colégio das Freiras, que é o Colégio Santa Terezinha, e depois também representando o Grêmio Estudantil, fui garota cidade, representei a cidade também no Rainha das Piscinas do Rio Grande do Sul, enfim. Mas não era isso, né, a minha função. E meu pai sempre insistia que eu tinha que ser professora. E eu sou da primeira turma que não tinha mais o exame da admissão. A gente passou da 5ª para a 6ª, 7ª, 8ª série. E quando eu fui fazer, na época, o 2º grau, hoje o ensino fundamental, o ensino médio, eu optei por não ser professora. Eu não queria ser professora, eu queria algo mais. E às vezes lá fora, no sítio da mãe, passava aquele avião a jato que deixava fumaça, e eu dizia, um dia eu ainda vou estar lá, né? Então isso fez com que eu prestasse vestibular. O meu sonho era fazer veterinária, pela paixão que tem pelos animais, mas veterinária naquela época, o curso da PUC só era em Uruguaiana. E a minha família não queria, porque a minha irmã, a única irmã que tenho mais velha, estava casando, saindo de casa, imagina a outra mais nova e morar na fronteira. E eu acabei prestando vestibular para turismo. Então, quando eu saio de Santo Antônio da Patrulha, com 17 anos de idade, sempre retornando aos finais de semana, fui fazer a faculdade de turismo na PUC. Tive o privilégio de fazer o primeiro inventário turístico da cidade de Santo Antônio da Patrulha. Foi catalogar as riquezas de Santo Antônio da Patrulha, catalogar e descobrir todo um manancial que aquela cidade, a cidade mãe do litoral, disponibilizava. E por esse trabalho em Santo Antônio da Patrulha, eu fui reconhecida e fui convidada para trabalhar no município de Osório. Daí no município de Osório, e ainda estudante da Faculdade de Turismo. No município de Osório também tive o privilégio de fazer todo esse planejamento, esse levantamento turístico e histórico da cidade de Osório. E neste período, Capão da Canoa, através das suas lideranças, através da sua comissão emancipacionista, preparava aqui a construção e o nascimento de um novo município. E eu vim para cá em final de 82, Capão já tinha se emancipado, já tinha elegido a sua primeira administração, e eu vim para Capão convidada para coordenar os eventos daquela temporada e auxiliar e organizar o coquetel de posse do primeiro prefeito de Capão da Canoa. Quer dizer, desde o nascimento de Capão da Canoa, Eliana Cunha já está... Exatamente. Eu vim para cá ainda solteira, né? Não era
eu não sou tão pré-histórica assim, né? É importante a gente dizer, Capão da Canoa tem 30 e poucos anos, né? E eu vim para cá ainda com 21 anos, 22 anos de idade. Daí formada, aqui em Capão eu já estava formada, fui trabalhar na Secretaria de Turismo, naquele período casei, né? Meu marido é aqui da região, também aqui de Osório e Capão da Canoa, e fui fazer outra faculdade, porque como eu não queria ser professora, eu entendi que Capão da Canoa, para que o turismo desenvolvesse, era fundamental que a gente levasse o turismo para as escolas do município. Então, ainda como secretária de turismo, a gente mudou a grade curricular, implantamos turismo e espanhol nas escolas do município. E fui fazer a faculdade de Estudos Sociais, prestei concurso para professora municipal e do Estado, e na época optamos, o meu esposo ficou pelo Estado, eu fiquei como município. Acabei sendo secretária de turismo e com muito orgulho relato assim, algumas ações que a gente fez nesse período, que foi projetar o primeiro Festival de Sorvete, já com o objetivo de tirar Capão da Canoa dessa sazonalidade, de fazer com que o município crescesse no período de baixa temporada. Porque havia está mudando aos poucos, né? Não só Capão, mas praias, né? Cidades litorâneas têm essa questão e tinha muito forte isso antes. Poxa, só tem vida no verão, mas tem pessoas que moram no inverno, né? Então, sem dúvida, Festival do Sorvete e outros eventos que também... Nós fizemos a FEGAST, que era a Feira da Gastronomia e Indústria Caponense, que era um evento que acontecia depois da Garota Verão. A gente utilizava muito a lagoa com competições náuticas de vela. Nós tínhamos o Indicar na beira da praia. Eu fui a primeira secretária-geral do primeiro rodeio de Capão da Canoa, lá nas margens ainda da Lagoa dos Quadros, lá na Tapera dos Quadros. Então, a gente fez um trabalho muito gratificante, né? Isso me fez com que voltasse depois a ser também secretária de Turismo mais 2 anos. E nesse período, quando Capão já ia para a sua administração, a eleição de 1992, eu fui convidada para concorrer a vereadora em Capão da Canoa. Então, talvez o destino até pode estar reservado de que tenha sido a primeira mulher vereadora eleita em Capão da Canoa, se elegeu outra vereadora junto comigo, mas em termos de votação, eu fui a primeira mulher eleita em Capão. E fiz esse trabalho que permaneci como vereadora, me reelegendo por mais 1 e por mais 2. Então foram 3 mandatos, foram 12 anos de vereança em Capão da Canoa, sempre intercalados daí já com a minha atividade de professora municipal, intercalado com atividade parlamentar e em alguns períodos que eu saía para ocupar o turismo. Mas a paixão pela política ela foi muito grande, né? E eu entendia que um bom político, ele também tem que estar bem qualificado. Além de caráter, de índole, que isso não é só os políticos que tem que ter, eu acho que qualquer cidadão, né? A gente entendeu que tinha que estar mais preparado. E daí eu fiz um pós-graduação em Ciências Políticas. E essa paixão pela vereança foi tomando corpo, enfim, depois... não em datas subsequentes, mas eu fui convidada pelo PMDB à época para ser suplente do senador Simão no Senado e fui suplente dele por 8 anos. Diga-se de passagem, senador com uma saúde plena, né, que nunca tive a oportunidade de assumir, mas eu relato isso com muito orgulho para dizer que a caminhada durante um período de campanha ao lado do senador Simão deixou sequelas muito positivas na minha pessoa, de poder conhecer a história viva da política do Rio Grande do Sul, de poder ter um aprendizado com ele de ética, de postura, né, de idoneidade. Isso é fantástico e toda pessoa deveria ter essa oportunidade, aquele que almeja uma carreira política. Depois concorri a deputada, eu fiquei 3ª suplente do meu partido à época. Foi uma caminhada muito bonita. A gente não conhecia como era o parlamento do Rio Grande do Sul de uma forma, vamos dizer assim, financeira, econômica, sim, né? E a gente saiu com toda aquela inspiração, com todo aquele sonho. E eu acho que, para a época, eu fiz uma bela votação. Eu cheguei a 13 mil, quase 13 mil votos, que me deu essa oportunidade de ficar na suplência. Depois disso...
veio um novo desafio, né? E as grandes vitórias de todo cidadão, ela é conquistada a partir de grandes desafios. Geralmente aqueles que tu acha que tu é um pouco incapaz, né? Um dos desafios foi ser professora universitária. Comecei o meu mestrado em turismo e hotelaria. E o que fez parar e pensar realmente, Everson, se eu continuaria ou não, foi quando eu tive um problema de saúde. E faço questão de divulgar, porque eu acho que isso é um exemplo a todas as mulheres. Quando eu tive, com 35 anos de idade, um câncer de mama. Então, hoje são 20 anos de vitória, né? E isso fez com que eu avaliasse, porque eu fazia uma campanha aqui, eu pegava um carro, me jogava ainda numa BR-101, quando não tinha essa maravilha de duplicação, e ia fazer um mestrado em Santa Catarina, porque no Rio Grande do Sul ainda não tinha na área de turismo. E aí, uma noite na estrada, eu tinha saído de uma carreata, onde a gente tomou 2, 3 banhos de chuva, e pegando a estrada, e era quase meia-noite, e tu pega um engarrafamento no Morro do Boi, que eles chamam lá perto de Florianópolis, e eu comecei a me questionar se valia a pena, né, continuar tudo aquilo, se eu ia reter aquilo financeiramente, todo o investimento que eu estava fazendo. Naquela época não tinha essa facilidade hoje de bolsas, não tinha essa abertura das universidades públicas. Era bem mais sofrido, era muito mais lotado. Que ficam extremamente acessíveis a qualquer professor, a qualquer cidadão que queira se qualificar. E daí eu disse, olha, eu vou parar, eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha vida política, e isso eu fiz. E daí então veio o desafio de concorrer a prefeita de Capão da Canoa em 2004. Foi uma bela caminhada, nós arrancamos de uma forma muito positiva. Tivemos mais 3 candidatos, né, também. Não tivemos êxito naquele momento, mas eu acho que a gente fez uma caminhada bonita, limpa e com um belo planejamento de governo. A gente vai continuar esse assunto depois do intervalo comercial, porque agora começou a entrar em Capão, né? A gente viu quem ele é, a gente fez uma viagem no tempo aí, né? Um curto, né? Não é tanto tempo assim, até porque Eliana, né, é uma mulher jovem, né? Eu sempre digo, quando alguém fala assim, tu é muito velho, não, eu só sou jovem há mais tempo que tu, né? Mas a gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, para saber um pouquinho mais sobre a história da Eliana Cunha. E é claro, né, o pessoal deve estar curioso para saber o que ela pretende fazer em Capão da Canoa como prefeita. A gente já volta. Estamos de volta aqui com a Eliana Cunha, pré-candidata a prefeita de Capão da Canoa pelo PMDB, e Jorge Arbelo, que é o presidente do PMDB de Capão da Canoa. No bloco anterior, a Eliana falou do referencial que ela teve na política, que foi Pedro Simon. Sem dúvida, é um ícone, não só dentro do partido do PMDB, como na política brasileira. Se vê no atual cenário hoje, pouquíssimos políticos, né, com o perfil de Pedro Simon. Então a gente começa a ter uma noção da escola da Eliana Cunha, né, para chegar a encarar aí um pleito municipal que é diferente de um pleito estadual. O pleito municipal, acho que ele é até mais acirrado, né, Jorge? Eu sempre digo, a eleição municipal e para vereador são as piores eleições que tem. É a mais difícil de conquistar o voto dos teus amigos. Os amigos são amigos de todo mundo, via de regra, né? E tu acaba, às vezes, tendo essa dificuldade de captar essas pessoas no teu entorno, porque eles são amigos do fulano, do Beltrano, e são tudo amigos, né? Então fica difícil. Mas essa experiência com Pedro Simon, pelo passado, pela dignidade, por tudo que ele construiu em termos de respeito e idoneidade, é um belo de um exemplo que a Eliana, tenho certeza que vai aplicar na sua caminhada aí, porque todo mundo, porque o Simon é isso, esse é aquilo, mas ele é uma retidão personificada na pessoa dele, entendeu? Então, quer falar de idoneidade e retidão, a fotografia do senador Pedro Simon. Então, isso aí é muito importante, ter um ícone desse como referência para uma caminhada. Já começamos na frente, né, com uma boa referência. Eliana falava que em 2004 foi candidata a prefeita de Capão da Canoa, não foi eleita, apesar de que
Abraham Lincoln não conseguia ser eleito nem para o Grêmio Estudantil da escola, né? Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, né? Não ganhava nada. Aí, quando foi para a política, acabou se elegendo como o primeiro presidente dos Estados Unidos. E aí, depois de 2004, Eliana Cunha, né, acabou tomando outros rumos, né? Eliana, depois de tentar se eleger em Capão da Canoa, não conseguiu, mas Eliana também teve uma experiência grande aí no governo do Estado, né? Eu acredito que o que nos faz ficar preparada hoje, Everson, é o seguinte: ainda quando vereadora, eu fui secretária-geral da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, da UVERGS, onde a gente fez um belo trabalho de lutas, principalmente de lutas pluripartidárias, que eu acho que isso que é importante de se deixar claro, de que a gente usa os partidos políticos, a gente precisa dos partidos políticos, dos companheiros, para se lançar nessa caminhada. Mas o importante é que a gente tenha, posterior a isso, um olhar coletivo, né? Que a partir do momento que tu tem uma vitória, uma conquista, a conquista é, sim, daqueles que estiveram do teu lado, mas ela passa a ser uma conquista de todos, né? E a gente tem que administrar para todos, a gente tem que legislar para todos. E esse período em que eu tive secretária da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul foi também uma bela caminhada pelo interior do Estado e travamos belas lutas, né, com o Parlamento, com a UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil, também em Brasília e por esse país afora. E enquanto vereadora também, eu tive em 2 momentos, pelo período de 4 anos, eu presidi a ASCAL, que é a Associação das Câmaras de Vereadores do Litoral. E aqui a gente conseguiu, assim, fazer lutas homéricas pela segurança da região, porque não adianta hoje um prefeito, um parlamentar, ficar preocupado em resolver só o problema local. Hoje nós vivemos uma região sem fronteira. Hoje o litoral emenda, tu não sabe mais onde é a divisa de Xangri-Lá com Capão, né? E daqui a pouco de Xangri-Lá com Osório, e de Osório com Imbé e Tramandaí. Então hoje a gente é uma linha litorânea que ela está interligada de todas as formas. Sem dúvida. Não adianta tu combater isoladamente o problema de segurança no município de Capão. Lógico que, na verdade, ela começa aqui, mas ela passa a ser um problema de litoral, né? E de grande região. Então, como presidente da ASCAL, a gente também fez uma caminhada muito bonita, buscando o crescimento da região, buscando trabalhar muito a Orla. Nós tínhamos também em Brasília, quando estava em discussão, o projeto Orla, que era da comercialização na beira de praia. Enfim, se eu for te relatar aqui todos os projetos que a gente apresentou, vai faltar tempo. Vai faltar tempo. Mas, não tendo êxito nesse desafio de candidata a prefeita em Capão, apesar de ser eternamente agradecida pelos 4.500 e poucos votos que eu fiz na época, quando Capão da Canoa não chegava a 20 mil eleitores, para ser a primeira mulher que teve coragem de se lançar esse desafio, eu acho que foi um belo retorno da população, né? Hoje eu te digo que com muito mais experiência, hoje com um partido muito melhor alicerçado, hoje, com essa escolha de estar no PMDB como um partido que sempre buscou o melhor para Capão da Canoa e para o Estado, eu acabei indo trabalhar no governo do Estado, né? Eu achei que ofereci o meu trabalho para Capão da Canoa. Não tive êxito, mas não virei as costas para Capão da Canoa. Eu fui convidada para trabalhar no governo do Estado, do governador Rigoto, também do PMDB, e fui fazer uma assessoria parlamentar da Casa Civil, onde nós fazíamos o link do governador com os projetos que iam para a Assembleia com a nossa bancada. E fui desafiada pelo então chefe da Casa Civil, Alberto Oliveira, e pelo próprio governador, para assumir como secretária de Estado do CODESUL. E é aquele momento que treme a perna, que treme a voz, né? Que treme tudo, e tu fica dizendo, puxa, mas será que eu teria capacidade para isso? E daí eu entrei no site do CODESUL e vi que o site estava desatualizado há mais de 3 anos. Puxa. Então eu não tinha nem a informação do que era. A gente respira fundo e diz assim, vamos à luta, porque isso é bom. Vamos ter que começar do zero. Isso é bom, porque agora nós vamos dar um novo andar, né? Nós vamos dar um novo perfil para isso que está acontecendo. E ser secretária do CODESUL, para os nossos telespectadores, é o Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul. Ele tem a minha idade,
Esse conselho ele foi criado em 1961, pelo então ainda governador Brizola, quando se juntou os 3 estados do Sul, unindo forças, economia e mostrando, o objetivo era mostrar para o governo central de que tinha que ter um olhar mais especial para o sul do país, né? E hoje nós temos um dos poucos bancos de desenvolvimento que o país ainda tem e é mantido por todo esse tempo, que é o BRDE. Então, na verdade, os diretores do BRDE teriam que trabalhar conosco para fazer esse link com o próprio governador. Entendi. Isso nós fizemos durante o governo Rigoto. Tive o reconhecimento de retribuir numa campanha para ele, não tivemos êxito, e ganha governador Ieda. E eu me apresento para governador Ieda com os relatórios, com os talão de cheques. Nós gerenciávamos, naquela época, o orçamento variou de 300 e poucos mil, quando eu saí agora em 2012, com mais de 1 milhão, né? E não era um orçamento que tu trabalhava junto com a Secretaria da Fazenda. Era um orçamento em que tu tinha autonomia própria, onde ia a tua assinatura num talão de cheque, onde o relatório financeiro tu tinha que apresentar e prestar conta não só ao governador do Rio Grande do Sul, mas aos outros governadores de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, nós acabamos sendo, no governo Rigoto, referência em prestação de contas dos orçamentos dos outros estados. Nós criamos um modelo de prestação de conta pública administrativa para o CODESUL, que deu uma total transparência. Em que ano era isso? Isso eu comecei em 2005, na metade. Já estava vigente, então, a lei da responsabilidade fiscal, né? Sim, já em 2005 até 2012. E, para minha surpresa, quando eu fui repassar toda a documentação à governadora Ieda, ela disse, não, fica contigo, tu permanece, eu acompanhei o teu trabalho e tu está fazendo um excelente trabalho. E eu acabei ficando quando o vice-governador da Ieda, que era o Paulo Feijó, estava em plena guerra com a governadora Ieda. Então, eu faço questão de colocar isso porque a gente sempre diz que tem o QI, que é o quem indica, mas tu tem o QI das pessoas que, por competência, honestidade... E o QI profissional também, né? E o QI profissional que permanece. Então, fiquei os 4 anos da governadora Ieda. Para tu teres uma ideia, toda a documentação que hoje rege o BRDE, que eram as legislação, aprovação de contas do BRDE, os relatórios financeiros do BRDE, tudo isso estava disperso. Nós encontrávamos leis que liberavam financiamentos nos arquivos de Santa Catarina, nos arquivos do Paraná, nos arquivos do Mato Grosso do Sul. E quando a governadora Ieda fez a sua reunião para passar a presidência, nós entregamos aos governadores e à própria diretoria do BRDE, catalogado, encadernado, livros com toda essa história viva do BRDE, que hoje não tem, que hoje é uma ideia que a gente tem que levar para o próprio governador Sartório, de que tu tem que deixar isso em arquivo vivo e permanente, né? E depois veio a reeleição, ganhou o governador Tarso, e eu imaginei que estaria totalmente fora. Passou o período de transição, ninguém me procura. Fui eu, mais uma vez, numa reunião no Palácio, com os relatórios, com os talões de cheque, e chego lá, para minha surpresa, e acho que também foi um forte reconhecimento, o governador Tarso pede que eu permaneça no CODESUL para fazer assessoria à sua transição, a esse seu período. E ali eu fiquei. Saí em 2011 por um convite do próprio governador Tarso de assumir uma comissão, que era a Comissão de Cultura, Educação e Ação Social, junto ao Comitê da Copa do Mundo 2014. Aí, a partir daí eu acompanhei. Então tu és o depoimento vivo agora, né? O que a gente precisa, até em virtude do nosso tempo, é saber sobre Capão da Canoa. Porque Capão da Canoa é uma cidade que vem ascendendo. Capão da Canoa ela teve um declínio, subiu de novo, parece que está começando a se equilibrar. E no país inteiro os municípios estão enfrentando uma guerra financeira. E aí eu vou dizer com todo respeito, tem que ter muita coragem e ousadia para dizer eu quero ser prefeito, né, prefeita no meio dessa crise. É aí que eu quero,
né, fazer o meu município, a minha cidade se desenvolver ainda mais. Como é que a Eliana Cunha vê toda essa situação e decidiu, pronto, é o meu nome, já que o partido me aceita, o partido houve o consenso, eu quero ser. O que a Eliana Cunha pensa a respeito de Capão da Canoa para o futuro? Olha, Everson, na verdade, não foi uma imposição da Eliana Cunha, né? Eu não saí, entreguei os relatórios da COP e voltei a Capão da Canoa. Eu voltei porque eu tinha um propósito, que aos 55 anos de idade eu estaria aposentada, né? Eu tenho uma única filha com 2 faculdades, casada, enfim, tocando a vida dela, e eu resolvi cuidar da minha vida. Eu acho que é um momento que tu teria que viver intensamente, entendeu? Porque assim, eu superei tantos desafios, conquistei tantas vitórias, e eu disse, agora eu posso me dar o luxo de fazer aquilo que eu quero fazer, né? Aqui mesmo, nessa bela entidade que é a SAC, a gente já fez um trabalho como diretora social por um bom período, quando a SAC não tinha esse patrimônio todo, que a gente tinha que pegar um martelo para ajudar na decoração dos jantares, né? Era uma doação constante. Então, quando eu volto a Capão da Canoa, eu disse, agora eu vou curtir o mar, eu vou curtir as belezas de Capão, porque esse período de 2004, que eu estive trabalhando em Porto Alegre, eu estive todos os finais de semana, praticamente, em Capão da Canoa. Eu só não estava aqui quando eu estava em viagem de trabalho, né? E hoje, com a vida virtual, com o acesso à internet, com a telefonia, a gente está muito mais próximo da população do que aquele que está caminhando no meio da rua. É verdade. Aquele que quer ajudar a população de Capão através das redes sociais, através da internet, através da forma digital, tu consegue estar muito mais próximo da população. Então, quando morava em Porto Alegre, até quero te dizer, os problemas de saúde que Capão da Canoa vivia, a gente sentia lá na pele. Porque as pessoas ligavam e a Eliana disse, vem para cá, fica aqui no apartamento comigo, é pertinho do pronto-socorro, é pertinho do hospital de clínicas, daqui você vai para a Santa Casa, quer fazer um exame, quer fazer um tratamento, quer fazer um cursinho para se qualificar. Então, o meu apartamento lá, que era de 3 dormitórios, um era o meu, os outros 2 era a Casa Itinerante de Capão da Canoa, que nós tínhamos num plano de governo anterior. O albergue da Eliana Era a Cunha. Casa de Capão da Canoa. Mas a gente fazia isso com muito orgulho, assim, com muita satisfação de poder ajudar as pessoas, principalmente nesse momento de dor, de dificuldade ou até de realizar um sonho, né? E volto a Capão da Canoa, e daí eu disse, bom, agora eu vou escolher o partido que eu quero ir. E fazendo toda essa retrospectiva, eu entendi que era no PMDB. Hoje eu tenho a minha mãe com 79 anos, fundadora do MDB em Santo Antônio da Patrulha, e que ainda é uma militante, né? Então eu disse, olha, eu vou retribuir a história da minha família, a história Porque dos foi onde tu homens fez a escola, né? E essa oportunidade que o PMDB sempre me deu de poder realizar as minhas atividades daí enquanto uma pessoa pública, né, à frente desses pleitos todos. E daí fui ao PMDB e, para minha surpresa, num primeiro momento até choque, porque eu fui para ser mais uma pessoa a sacudir a bandeira na esquina da Corsã, que é um ponto tradicional de Capão da Canoa, né? E, de repente, ajudar na construção de um bom plano de governo e tal. Mas eu fui com muita modéstia, com muita humildade. E, para minha surpresa, na primeira reunião, se junta a executiva do partido e diz, não, mas é a Eliana, é a Eliana. Poxa, mas espera aí, vocês não perguntaram se era isso que eu queria, né? Mas vem mais um desafio. E isso eu coloquei para o Arbelo, coloquei para o nosso vereador, coloquei para o vice-presidente, para o seu Câmara, enfim, para todos aqueles que construíram a história do PMDB, que eu estaria à disposição. Eu disse, olha, podem usar meu nome, pode usar a minha história, se isso é para manter o Partido Unido e se isso é para a gente dar um novo rumo a Capão da Canoa. E foi isso que a gente fez. Daqui para frente é um grande planejamento. Daqui para frente tu pergunta, coligação com quem? A coligação que eu estou mais preocupada em fazer é com a população de Capão da Canoa. Eu sei que nesse momento precisamos construir com partidos políticos, mas nós precisamos fazer uma coligação com a população fixa e com a população itinerante de Capão da Canoa. Sem dúvida. Nós precisamos ter um olhar muito de mãe, de família, um olhar de pessoas que já vivenciou a história desse município e tentar mudar os rumos de Capão da Canoa. Até porque nós estamos vivendo um momento de crise nacional. E quem vai assumir, independente de quem assuma, não sabe como que vai estar o município.
né? Isso não significa, não tem nada a ver com a atual administração, mas todas as cidades, a gente nunca sabe o que vai enfrentar pela frente. Então não tem como a gente falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque primeiro eu preciso saber qual é a realidade, o que eu vou enfrentar pela frente, né, Eliane? Então eu acho que a estratégia tu está certíssimo, é criar esse vínculo, criar esse elo, né? E essa coligação é com a população, né? Hoje tu sabe que os problemas que Capão enfrenta não são diferentes dos problemas nacionais, entendeu? Nós temos problemas sérios de segurança, nós temos problemas sérios hoje na saúde, nós temos que dar um novo olhar para a educação, principalmente na ocupação desses alunos no turno inverso. Nós temos que ter um olhar para a qualificação dessa juventude que está sendo posta na rua, na sociedade, gerações e gerações vindo e estão ficando meio à mercê disso, entendeu? Eu tenho costumado a colocar, dizer assim, nenhuma mãe gera um filho para ser um delinquente. Sem dúvida. A parte mais bonita de uma mulher, principalmente de uma mulher, é que quando ela consegue dar a vida a um outro ser. E ali ela deposita todos os seus sonhos. Uma expectativa, né? E hoje a população de Capão da Canoa está vivenciando. Nesta última semana, Everson, a semana não fechou ainda. 5 Aconteceram homicídios. 5 dias, nós tivemos 4 assassinatos. Hoje a justiça não está sendo mais feita pela divina, que por problema de saúde, ou sei lá, por um acidente, por uma coisa, ceifa uma vida de um adolescente. Não é pela justiça dos homens, que através de processo. Não, hoje as pessoas estão fazendo justiça com a própria mão. Então isso é um olhar que tem que se dar urgentemente, principalmente por quê? Porque a juventude está à deriva. A juventude está à deriva. Nós temos que trabalhar a geração de emprego e renda. Nós temos que criar oportunidades de trabalho. De que maneira? A construção civil está fazendo seu papel. E muito bem feito, diga-se de passagem, né? O poder público não pode ser o único órgão empregador. O comércio tenta fazer a sua parte e está precisando fechar suas portas. Então, o que nós vamos ter que fazer? Qual é a tendência de Capão da Canoa? Como é que nós vamos trazer gente para ocupar os apartamentos que estão sendo construídos, que estão sendo edificados? Né? Como é que nós vamos ter que trazer gente para Capão para que gere mais emprego para esse que está batendo no Cine diariamente com o seu modesto currículo querendo uma oportunidade? Eu acho que o grande segredo, e eu acho que por isso então que eu contei toda a minha trajetória, é nós investir muito, mas muito, de uma forma extremamente profissional no turismo de Capão da Canoa. Perfeito. E esse turismo não se faz sozinho. Esse turismo também tem que ser feito de uma forma regional. Com todos, né? Trabalhando turismo de eventos, turismo religioso, turismo comercial, turismo de belezas naturais. Educacional. Nós temos o maior manancial hídrico. Nós temos a lagoa e nós temos o mar. Nós temos que tirar proveito disso. Sem dúvida. Entendeu? Então eu acho que é estar com a população preparada para receber e fazer com que aquele que já tem um vínculo com o Capão da Canoa hoje, que é o nosso veranista, que é aquele que tem uma propriedade aqui, retorne mais vezes durante o ano. Né? E aquele que ainda não conhece Capão da Canoa, que ele venha para cá com segurança. Daí eu te coloco, e a saúde? A saúde hoje, Capão da Canoa, tem uma grande gama de pessoas aposentadas. Está aqui o Arbelo, que é um deles. Aposentados com bom salário, com um bom plano de saúde, mas se sentem inseguros na questão da saúde e do atendimento, mesmo pela proximidade que temos de Porto Alegre. Então nós temos também que investir mais nesta área. Né? E nessa parte falando de juventude, eu acredito que a construção de um grande centro de eventos, nós temos uma área muito nobre que é junto à universidade, que é da Unisc, que é uma área pública, que é uma área do município. A gente pode fazer parcerias e edificar ali um SET, que é um lugar para treinamentos esportivos. Nós temos que usar aquilo ali para nós fazer. Vamos fazer pista de motocross, vamos fazer palco de eventos, vamos fazer um grande ginásio, vamos fazer uma piscina olímpica. Né? Por que hoje os times de futebol vão para a Serra treinar e a galera do Grêmio ou do Internacional vai atrás, fica em bons hotéis na Serra, quer ver o seu ídolo um pouco mais de perto? Por que não pode vir para o litoral fazer esse tipo de treinamento?
Entendeu? Então, eu acho que tudo isso tem que fazer. Vamos incentivar o CTG João Sobrinho para se tornar um grande parque temático das tradições do Rio Grande do Sul. Vamos utilizar a Lagoa dos Quadros como uma área de contemplação, de banho. Ali não pode ser de práticas náuticas de motor, porque é próxima à área de captação, mas pode ser de esportes à vela, né, de stand-up. Então, eu acho que tem muito a ser feito. E quero te dizer assim, eu estou muito empolgada com essa possibilidade de estar junto com a população de Capão da Canoa, seja como prefeito ou não, como cidadã, de realizar este novo caminhar de Capão da Canoa, né? Preservando tudo aquilo que foi feito de positivo. Eu não vou olhar para trás e dizer que Capão só errou. Eu faço parte dessa história, eu ajudei a construir essa história. Então, eu acho que agora é um momento. Com todo o tempo livre do mundo, eu não tenho que cuidar das minhas empresas, eu não tenho que cuidar do meu comércio, eu tenho que cuidar de mim, da minha família e poder cuidar agora de Capão da Canoa de uma forma muito especial. Maravilha, Eliana. Obrigado, o tempo estourou, né? Teria muito mais para contar, a gente sabe disso, mas eu quero te desejar sucesso e te agradecer aí pela entrevista. Muito obrigado. Obrigada, Everson. Eu costumo sempre dizer que como os desafios para mim são grandes, né? E hoje vem junto comigo também o Arbelo para dizer a minha candidatura não é uma candidatura personalizada, né? Não é um desafio só da Eliana e nem uma imposição da Eliana. É uma candidatura construída, alicerçada num partido político e ela vai ser amplamente divulgada e apoiada por outros partidos que vêm coligar, mas principalmente com as associações, com as equipes que queiram se somar nesse projeto novo. Mas eu te digo que os desafios para mim são sempre maiores, porque eu digo que eu sempre tenho que provar algo mais, né? Hoje eu tenho que provar que sou mulher e não sou a Dilma, eu tenho que provar que sou Cunha e não sou o Eduardo, e eu ainda tenho que provar que sou loira e não sou burra. Então, muito obrigado, e a gente conta com todos os nossos telespectadores que sejam parceiros desta nova caminhada rumo a um novo Capão. Vamos lá, então. Jorge Arbelo também, muito obrigado. Sucesso sempre. Eu sempre digo, para realizar um sonho, nós temos que constituir um projeto para poder materializar esse sonho. E esse projeto que a gente está trabalhando e montando faz parte, talvez, do sonho da maioria da nossa sociedade de Capão. Então, eu desejo que a sociedade seja contemplada. Nós somos os mensageiros desses sonhos. Obrigado pelo espaço, estamos sempre à disposição aí, nesse momento de política, mas que a política seja todos os nossos dias, do dia a dia nosso, uma realidade. Obrigado. Obrigado, Arbelo, obrigado, Eliana. A gente vai ficando por aqui, obrigado pelo seu carinho e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.